Haroldo Lopes, elas realmente se seguram, elas e ele também se seguraram, principalmente no amor ao filho, na força que Deus poderia dar para todos continuar essa luta. E a pergunta do Fábio é muito importante. De quem o ex-companheiro, a ex-companheira quer se vingar na hora, ou de quem ela realmente se vinga na prática, não é? Quando leva um filho embora? Olha, Sônia, primeiro que eu acho que os três mexeram com o coração do Brasil inteiro. Nossa. Eu acho que toda mulher, viu, Cláudia, para ser madura, ela tem que ter um pouco de homem, garra, persistência. E todo homem, Fábio, para ser maduro, ele precisa também da sensibilidade que você tem. Eliane também, se Deus quiser, as coisas vão se encaminhar direitinho, porque os três, eu acho que simplesmente impressionaram ao Brasil inteirinho, Luta, com a garra, com a né? persistência de vocês, com o instinto paterno, instinto materno. Todo mundo se sensibilizou em todos esses momentos, até o Fábio, que já está com o filhinho aí em mãos, se sensibilizou passou, né? Pela situação dos outros. Por quê? Porque eu acho que é uma perversão muito grande quando você se vinga do cônjuge e não percebe que está criando uma perversão também com o filho. E quando nós falamos tanto durante a semana aqui de casos de psicopatas, de perversão, existem graus de perversão. E qualquer pessoa que não se coloque no lugar do outro é um perverso, sim. Talvez em menor proporção, mas não se colocar no lugar de um filho ou de uma filha. Por exemplo, o caso da Cláudia. Como você bem colocou, Sônia, toda uma cultura diferente, a criança já fica confusa. E ainda, a perversão é tão grande, me desculpe, viu? Me desculpe, eu já disse a você, sou hoje amigo da Cláudia, converso com a Cláudia, mas você casou com um perverso. Verdade. Entendeu? Dizer para a filha que essa mãe morreu, você não bate bem da bola onde quer que você esteja. Esse é o português, claro, que tem que ser dito mesmo. Agora, a pobre da criança não tem a estrutura que tem um adulto. Esses três estão se arrastando. Eles estão se arrastando. Um à base de medicação, outro à base do conforto de um pai, dos amigos, até que mesmo das emissoras de televisão, que todo mundo os conhece pelo Brasil. E a criança? Mentir para a criança que a mãe está morta? Como é que... E outra, são pessoas, inclusive, que eu acho que tem até um certo rebaixamento. Mas cedo ou mais tarde, essa criança vai perceber que vocês mentiram. Exatamente. Que vocês mentiram. Essa criança vai perceber que vocês usaram para se vingar. Ela foi usada para se vingar. Isso vai criar algo contra você mesmo que está agindo dessa forma. Quantas outras pessoas que não estão agindo assim? Doutor. E depois as pessoas pensam também que criança não tem depressão. Que criança também não surta. Qualquer um de nós, todos nós temos um limite e a qualquer momento, qualquer um de nós pode romper. Falaram aí que a Eliane estava prestes à loucura. Não tem nada de prestes à loucura dela, não. O que ela manifesta com essa roupa aí é que ela se sente presa. Quando ela está com os esparadrapos na boca, é porque ela não pode falar tudo o que ela pensa e é algemada, porque muita coisa não depende dela. E ela que é louca. Exatamente. Haroldo, Sônia, ela me explicou o porquê da mordaça. Por quê? Porque lá na Suíça, o filho dela não tem voz. Só depois dos 12 anos ele pode falar alguma coisa. Ele está com 8 agora, 8 anos. Né? E só com 17 e 10 meses é que ele poderá vir na companhia da mãe. Nossa, quanto ele vai sofrer até lá, né? É diferente, ele não fala. E outra coisa, agora eu vou falar em nome da classe dos advogados. Lógico. Os três são exemplos de perseverança. Porque muita gente acha que entregou o caso para o advogado, está resolvido. Apertou um botão, resolveu. Não, eles foram à luta. Esta menina Cláudia foi à luta. O Fábio, se o Fábio não faz o que ele fez, o menino não vinha para a mão dele como veio. Porque o papel é morto. O juiz olha, mesmo a Cláudia falou, está aqui o papel dela. E se ela foi não vai lá perseverar, nada acontece. Mas se ela não for para o Líbano, pelo jeito... Então são três heróis, aonde os pais e mães que têm a situação igual, se vocês não forem à luta, o advogado ele vai até uma página. Daí para frente é a emoção que conta. Certo, doutor? Realmente, fala, Fábio. Sônia,
o doutor ele falou com bastante propriedade em essa de perversão, né? Perversão. Seguinte, tem muita gente agora não sabe, mas existe agora uma lei, a lei número 12.318, que é da síndrome de alienação parental. Sim. O que é isso? Foi um Isso termo é criado importante, por Richard Gardner no início de 1980. E assim, agora é lei, tá? Agora é lei aqui no Brasil. Segundo a norma jurídica, se for verificado a veracidade das acusações da alienação parental, o juiz poderá ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. A alienação parental, explicando grosso modo, seria a mãe ficar detonando o pai para o filho, ou o filho ficar detonando a mãe para a filha. Você ficar falando mal o tempo todo, tentando jogar um contra o outro. Agora é lei, quem faz isso pode ir. Agora é crime. Agora é crime, né? E Nossa, tanta gente faz isso, né? Tanta criança já foi criada assim. Seu pai é um vagabundo, sua mãe é uma alcoólatra. Nunca gostou de você, nunca ligou para você. E qual é a pena hoje, Sônia? Qual hoje é a já pena? é o seguinte, é a multa ao alienador, uma multa, ou determinar o acompanhamento psicológico e lógico para provar. Como que a gente vai provar? O pai ou a mãe que está assistindo a gente hoje, aqui a Sônia Abrão, e vocês querem provar que o seu filho está sofrendo desse tipo, procure a promotoria. Existe os psicólogos do fórum, e essa mãe ou esse pai que esteja sofrendo isso, e lógico, antigamente não podia fazer nada, quem vai fazer o quê? Vai falar, meu filho tá acontecendo na cabecinha dele. E lógico, a criança e o pai ou a mãe sofrem muito com essa situação. Tanto é, Sônia, que eu entrei em depressão. Imagina. Eu fiquei deprimido um tempo de ficar em casa fechado o tempo inteiro por causa disso. Porque o meu filho chegou um dia em casa, trazido por ela, e ele chegou a olhar nos meus olhos, quer dizer, eu olhava fixamente nos olhos da mãe e falava, papai, eu te odeio, papai. Papai, eu te odeio. Aí eu fui conversar com ela, o que está acontecendo? É até inacreditável, cara. Ela falou, nossa, parece que ele está possuído. Falou que meu filho está possuído. Olha que absurdo. Você entendeu? E isso foi uma das coisas. Então eu acabei entrando em depressão, fiquei deprimido, fiquei dias sem trabalhar, meses sem trabalhar. Né? Fiquei no meu quarto fechado, porque isso mexe muito com o psicológico da gente. A gente que trata o nosso filho com amor, com carinho, com dedicação, porque desde pequeno quem cuidava dessa criança sempre fui eu. É mesmo. Porque a mãe sempre via com problemas psicológicos, ou seja, ela realmente passou por um momento familiar muito difícil, só que não justifica. Eu acho que depois que nasce um filho, a gente tem que se dedicar totalmente a ele. Entendeu? Então existe a pena, ele determina o convênio psicológico e a alteração da guarda, ou seja, se aquela pessoa que tem a guarda, uma mãe ou um pai, esteja alienando o filho contra o ex-companheiro, perde a guarda do filho. Exatamente. Ex-companheiro ou a ex-companheira. Exatamente. Então isso, muitas pessoas não sabem, muito pai ou mãe não sabe, e é bom saber porque é muito importante. Procure o fórum, procure a promotoria e lá vai ter o caminho psicológico para provar que realmente seu filho está sendo alienado. E você pode reverter. E vai reverter a situação, exatamente. Porque daqui a pouco o Haroldo fala como essa alienação parental pode afetar a própria criança, né? A Cláudia tem 9 anos. A Gabriele. A Gabi saiu daqui do país com 5 anos, fez 6 anos com ele. Ela fez em maio. Ela é grandinha. Se ela tivesse mais, realmente. Quanto tempo tem seu filho, Fábio? Quantos anos? Meu filho tem 6 anos. 6 anos. 6 Como anos. É que ele chama? Ian. Tem o Iago, né? Tem o Iago aqui, que tem 8 anos. Então, 6 anos. O meu tem 6 anos. 6 anos e 8 anos tem essas crianças que foram levadas embora da mãe ou do pai, como é o caso do Fábio. Agora, quando elas voltarem, no caso, o Ian já voltou para o pai. Né? Quando elas voltarem, quando a Gabriela voltar para a Cláudia, quando o Iago voltar para a Eliane, como é que elas vão ter que tratar essas crianças para que elas possam superar essa experiência de separação, que faz parte da vida a separação, mas em outras circunstâncias. Né? Isso foi uma transição que não aconteceu, foi uma ruptura, foi uma coisa absolutamente traumática. Essa mãe ter que ir lá no instituto e dizer para o filho que estava indo embora daquele país. Imagina a sensação de solidão e de abandono que ele passou. A sensação de morte. O Ian ficou com a mãe lá em Santa Catarina, sumido. É engraçado, Sônia. Tempão. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas, assim, no Brasil não existe pena de prisão para menor idade. Mas o meu filho, o filho dela, o
a filha dela, estão cumprindo uma pena de prisão, ou seja, o Ian, no caso, como já foi esperado na imprensa, ele ficou preso, porque não podia sair de casa, porque senão alguém iria reconhecer, tinha que ficar o tempo todo preso, sem brincar com as outras crianças, ou seja, o meu filho cumpriu 30 e poucos dias pena de prisão. Né? Exatamente. É o que simboliza aqui a roupa da da Eliana hoje, né? Tô trocando tudo aqui. Agora, Sônia, agora uma pergunta que eu faço. Nós tivemos o caso daquele brasileiro, o Sean, que acabou indo para os Estados Unidos. Agora, lá do Rio de Janeiro, se você né? viu o empenho do governo americano nesse caso... comprou uma briga com o Brasil, com a avó brasileira. E o Itamaraty? Exatamente. E o Itamaraty, que eu vejo que quando quase não mexe uma palha. Não está tendo Agora, Sônia, eu te pergunto... Já devia ter procurado o governo americano, Eliana, inclusive, mas também, eu fiz né? contato com Você eles. fez contato? Fiz. A primeira coisa que eu fiz na Suíça, aí eles me disseram, desculpa, que era um caso para o consulado. O consulado não tem autoridade para isso. O consulado não tem. Exatamente. Jogam para cada o governo americano, pra você ter uma ideia, ele vetou um projeto com o Brasil para resolver esse negócio do Sean. Tá vendo? Vetou isso é que com defendeu isso... os seus cidadãos, o seu povo. Né? Exatamente. Agora, e o Brasil? E os brasileiros? Por que tem isso? Tem essa burocracia toda? Acho que eu disse anteriormente, cadê a humanidade? Cadê o ser humano? Os direitos humanos, não estou vendo o sofrimento de uma mãe. E até o patriotismo mesmo. Não estou vendo o sofrimento de duas mães. Cadê o Itamaraty para acolhê-las com dignidade, com humanidade, para resolver logo esse assunto? Com elas, né? Poxa. Até mesmo, até agora eu não fui chamada para eu conversar com as autoridades, com o Ministério de Relações Exteriores, coisas que na última entrevista que eu estive aqui nós fizemos pedido e até agora ninguém nos respondeu do Itamaraty, como se nada estivesse acontecendo. E a vida de vocês parada. E a nossa vida parou. E então das crianças que devem estar crescendo. Hoje eu não trabalho, hoje eu só fico em casa, eu só fico em função da minha filha, o que eu vou fazer daqui 2 minutos, o que eu vou resolver. E o Itamaraty, o nosso governo hoje, simplesmente deixou tudo em gaveta, como se não estivesse acontecendo nada internacionalmente numa questão de direitos humanos internacionais. Exatamente.